Bem-vindos à aula 2 do curso Entendendo a Ansiedade na Visão Integrativa. Para quem ainda não assistiu a aula 1, corre lá, vai assistir. Para quem é novo aqui no canal, eu sou Karine Souto, psicopedagoga, especialista em terapia integrativa. E essa proposta é uma proposta para que vocês consigam lidar melhor com as questões da ansiedade dentro da abordagem holística. Para quem ainda também não conhece sobre as práticas integrativas, é uma abordagem que entende que somos biopsicos, sócios e espirituais. Nós temos dimensões físicas para dar conta, dimensões mentais e intelectuais para dar conta, dimensões emocionais para dar conta e uma dimensão espiritual também para dar conta, que é como a gente se relaciona com o mundo, com a natureza, com os processos e com a nossa energia, com o funcionamento da nossa energia, ok? Então, quem ainda não assistiu a aula 1, a aula 1 foi sobre o processo de identificação da ansiedade e eu trouxe também alguns sintomas básicos e sintomas que também não são tão básicos assim, para que a gente comece nesse processinho aí de identificação da ansiedade. A aula de hoje é sobre medo versus a ansiedade. Porque muitas das nossas questões, né, da ansiedade, que se prolonga ali num estado de ansiedade, elas partem do medo. E a gente, nessa aula 2, ainda estaremos num processo de identificação. E ao finalzinho, a gente vai ter uma atividade, que é uma ferramenta muito valiosa, muito legal, onde vocês vão identificar os medos que estão aí por trás dessa ansiedade, né? Medos, pensamentos, gatilhos. Por que é tão importante identificar isso? Porque a partir do momento que está consciente tudo o que eu sinto antes do processo prolongado da ansiedade, eu consigo lidar melhor. Eu consigo estar mais consciente, eu consigo me colocar no aqui e agora, entender o que é real e o que não é real. Outro recadinho, esqueci de avisar aqui para vocês, né? Mas eu tive um problema pessoal, na verdade eu perdi o meu braço direito lá na clínica, e foi por isso que eu demorei tanto de vir aqui entregar a aula 2 para vocês. Mas estou aqui firme e forte, dando seguimento aos sonhos, dando seguimento aos planos, porque vocês merecem também todo o meu apoio, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela e vamos iniciar aqui nesse processinho aí dos medos e ansiedades. Vamos lá. Aqui é a nossa temática, né, que vocês já conhecem, entendendo a ansiedade na visão integrativa, e a proposta do nosso curso, que é identificar, saber controlar e utilizar ferramentas e práticas integrativas na nossa qualidade de vida, saúde, bem-estar, tudo que a gente tem direito, né? Então, vamos iniciar aqui. Vamos lá. Primeiro, entender, né, o medo. O que é um medo? O medo é uma emoção básica, uma emoção normal, natural. Deixa eu só falar com vocês uma coisa bem importante, porque geralmente as pessoas, elas fazem uma separação, né? As emoções positivas e as emoções negativas. Eu não gosto muito dessa separação. Para mim, são todas emoções necessárias, são todas emoções importantes para que a gente se desenvolva, para que a gente aprenda a lidar, até porque quando o medo acontece, né, que é uma emoção básica, o medo aciona um mecanismo de defesa. E às vezes a gente está diante de uma situação real de perigo, e o nosso corpo ele tende a criar esses mecanismos de defesa, porque é um processo de autoproteção mesmo. Então, olha só como é importante. O que não pode acontecer é o medo, a ansiedade, a tristeza que venha paralisar o seu processo.
né? Mas as situações que acontecem no dia a dia e que acionam as emoções e sentimentos que geram todo esse processo de tensão aí que a gente tem como negativo, são os nossos mecanismos de defesa nos protegendo de perigos iminentes, tá? Então, nada de dizer que medo é negativo. Medo é importante, determinante para o nosso desenvolvimento. Então, aí, ó, uma resposta emocional, uma resposta fisiológica. O nosso corpo, ele aciona mecanismos para se defender de uma ameaça, que pode ser iminente, pode ser real ou potencial mesmo, né? Então, o medo é super importante. E a ansiedade também é uma emoção, tá? Ela gera uma antecipação nos pensamentos de uma ameaça futura também. E a ansiedade ela é mais duradoura do que o medo. É um processo mais prolongado, mais denso, mais desgastante. O medo aciona o sistema químico do cérebro, a gente faz todo aquele processo ali, mas de repente a gente acalma e o corpo ele vai voltando ao normal. A ansiedade, ela tende a durar mais um pouco, né? Ela é um processo mais complexo, emocional, mais complexo e mais duradouro. Fica na nossa cabeça por mais tempo, né? Fica ali os pensamentos gerando mais e mais e mais questões, e muitas vezes é uma resposta emocional que iniciou em um processo de medo. Eu comecei com medo de alguma coisa e esse estado ele se prolongou tanto, a tensão, o desgaste, o acionamento de todos os mecanismos de defesa, ele se prolongou demais mas foi iniciado lá no medo, né? Gerou ansiedade e foi iniciado lá no medo. Eu trago aqui até um exemplo para vocês entenderem melhor. Imagina que você tem medo de barata. O medo é básico, o medo é uma emoção básica. E aí você vai ter um medo de encontrar uma barata, natural, né? Já que você tem medo de barata. Mas a ansiedade, ela faz com que você fique pensando, prolongando tudo isso. E pensando sobre uma futura possibilidade de você encontrar a barata, dessa barata ser voadora, dessa barata falar com você, né? A imaginação, ela flui. Tem pessoas, eu conheço uma pessoa que ela sente o cheiro da barata antes da barata aparecer, né? De tanto medo que ela tem. Isso tudo gera uma ansiedade. E não só barata, mas vamos pensar em outros medos, em outras situações. Medo de perder um relacionamento, medo da solidão, o medo de ser assaltado, como a gente contou na historinha da aula 1, lá da historinha da Ana. Ana assistia muito telejornal, ficou muito impressionada com tudo aquilo, e aí ela começou a ter crises de ansiedade por conta disso. Ela ficou com medo de ser assaltada. Ela pode ser assaltada? Pode, né? Ela pode ser assaltada, que a gente está vivendo aí num país bastante perigoso, mas, e sem segurança pública, né? Mas muitas coisas são geradas, muitas coisas não são reais, porque ela está ali com medo de tudo e de todos o tempo inteiro, né? E talvez não aconteça, pode ser que não aconteça esse assalto. Então, o medo, ele funciona dessa forma e a ansiedade, ela vem e intensifica e prolonga todo esse processo, causando muito mais desgaste, porque a ansiedade também é um mecanismo de defesa do organismo e tem todo um processo de liberação de hormônios, de sintomas físicos que a gente já conheceu na aula 1. Então, vamos seguir agora. Vocês identificando isso, vocês vão conseguir ter um controle muito maior. Então, por isso, eu trouxe uma proposta de atividade. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. A atividade é: qual o medo por trás da ansiedade? Qual o medo por trás da sua ansiedade? Ao fazer essa atividade, vocês vão identificar pensamentos, gatilhos, tudinho, tá? As crenças, tudo que está ali por trás da ansiedade, até as palavras que vão sendo colocadas durante o dia, vocês conseguem identificar melhor.
e ter um controle maior, não um controle, que eu também não gosto muito dessa palavra, vocês vão ter regulação emocional. Nada de controle, que a gente não tem controle das nossas emoções. Nós conseguimos nos regular e entender todo o processo emocional no nosso corpo e como a gente pode se comportar a partir dessas emoções, ok? Então, vamos lá. A atividade é, vocês vão listar todo o processo de ansiedade. Desculpa, beber uma aguinha. Então, vamos lá. Vocês vão escrever todos os processos de ansiedade. É bom que vocês façam essa atividade como se fosse um diário de bordo, tá? Todos os dias, para um tempinho, olha aí a parte integrativa dessa nossa ferramenta, para um pouquinho, respira, alivia os estressores do dia, se concentra em você, volta lá nos pensamentos das coisas que aconteceram no seu dia e busca tudo que te causou ansiedade. Tudo que te fez comer muito doce, tudo que te deixou muito nervoso, que fez seu coração bater mais forte, a respiração ficar mais intensa. E escreve tudo que provocou ansiedade durante o dia. E aí, por trás dessa ansiedade, qual foi o medo que estava ali? Medo de perder emprego? Medo de não conseguir quitar uma dívida? Medo de ser chamado a atenção? Lembra que todo esse processo prolongado e desgastante da ansiedade, ele pode ser iniciado nesse medo. Pode ser iniciado aí num gatilho, num pensamento relacionado com o medo. Então, volta aí nesse dia e busca essas informações, coloca no papel. Essa ferramenta é uma atividade psicoeducativa. Vai fazer você compreender e entender de onde é que está partindo cada situação, né? Qual é o início, qual é o gatilho de cada situação, para que você consiga se regular melhor, lidar melhor com a situação. Né? É bem importante que a gente identifique, que a gente traga para o consciente tudo que está nos acontecendo e nos desequilibrando, ok? Engasguei, pigarro. Mas vamos seguir, certo? Essa é a nossa proposta psicoeducativa. Vocês vão responder. E quem quiser falar comigo sobre essa atividade, eu vou colocar na descrição do vídeo todas as informações onde vocês podem me achar. Instagram, WhatsApp. Quer dizer, o WhatsApp tem um botão lá, no próprio Instagram, que vocês conseguem me alcançar, certo? E aí, quem tiver necessidade de dialogar comigo sobre o que encontrou, percebeu, nossa, percebi coisas que eu não consegui identificar antes, manda mensagem para mim. Eu quero saber, quero muito saber como vocês estão lidando com tudo isso, como vocês estão identificando. Não esquece de deixar seu comentário, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, que é bem importante, para que o YouTube entenda que esse canal ele é importante para alguém, que ele pode estar ajudando alguém. Compartilha também esse curso para quem sofre aí de ansiedade, quem precisa de apoio, porque eu estou aqui para ajudar vocês. Não deixa de deixar aí uns comentários, porque a partir dos comentários de vocês eu consigo levantar, criar mais ferramentas para atender algumas necessidades que são específicas. A ansiedade ela acontece diferente para cada pessoa, para cada organismo. Então, eu posso alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas a partir do que vocês comentam para mim, certo? Então, não deixa de colocar aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês perceberam, o que vocês não percebiam, se esse curso está te ajudando de alguma forma. É bem importante esse retorno, ok?
Aguardo vocês. Beijinhos, cheirinhos e até a próxima aula. Deixa eu descompartilhar. Bye, bye.